Bendito seja o nosso Deus que aquece os nossos corações com canções tão maravilhosas, que podemos louvar a esse Deus bendito, santo, a esse Deus maravilhoso que se faz presente neste lugar. Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, que a bênção de Deus continue se derramando sobre a vida de cada um, e que o Espírito Santo de Deus continue falando conosco nesta noite, para a glória do nosso Deus bendito. Amados, quero compartilhar com vocês então, na sequência da nossa série de mensagens, que tem como tema geral uns aos outros, a missão de sermos e hoje especificamente com o tema consolai uns aos outros. E eu peço que vocês abram as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler neste momento somente o versículo 18. 1 Tessalonicenses 4, 18. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Amém. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, bendito, santo, maravilhoso, nós te agradecemos por estarmos juntos. Como é bom, Senhor, podermos louvar o teu nome. Como é bom celebrarmos e juntos podermos comemorar a tua presença. Obrigada, Senhor, por esse momento especial. Obrigada, Espírito Santo, por se fazer presente. Obrigada, Deus, por cuidar de nós, por nos trazer até aqui. Desejamos continuar celebrando o teu nome, bendizendo a ti. Continue, Senhor, conosco e continue recebendo a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa atenção. Que o Senhor continue sendo bendito no nosso meio, porque Tu és o nosso Rei e nós desejamos estar contigo em todo o tempo. Continua, Senhor, abrindo nossos olhos, continue nos dando entendimento, abrindo a nossa mente, continue agindo no nosso coração, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer e de acordo com a ação do Teu Espírito Santo. Nós te celebramos com alegria, porque Tu és o nosso Deus. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, vocês podem se assentar, aos que estão aqui. Então, como eu disse, queridos, nós damos sequência, então, à nossa série de mensagens durante este mês de setembro. E nós vamos falando sobre os mandamentos da mutualidade cristã. E como isso é importante? Por que isso é importante? Porque nós somos um corpo, nós somos o corpo de Cristo e precisamos estar ligados uns aos outros, de forma que tudo que façamos seja pensando no outro. Nós já ouvimos algumas mensagens que já foram faladas aqui, que já foram transmitidas aqui, que falam sobre esses mandamentos. E até o final do mês nós vamos continuar ouvindo, porque cremos que Deus quer mais comunhão, Deus quer que sejamos um, e esse um cada vez mais unido, cada vez mais ligado e cada vez mais adorando ao Deus Altíssimo. Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre o consolai uns aos outros. Primeiro, o que é consolo? Consolar, segundo o dicionário, é a ação de tentar aliviar os sofrimentos, as dores ou as mágoas de alguém ou de si mesmo. Eu achei muito interessante essa definição. E olha só, você tentar de alguma forma aliviar uma dor ou um sofrimento. E quando a gente pensa em consolo, é exatamente isso que vem à nossa mente, né? Uma palavra, um carinho, um gesto, um mimo, de forma que a outra pessoa se sinta menos pesada, se sinta mais contente, mais disposta a enfrentar alguma situação, algum momento. E embora, queridos, essa palavra ela possa ser usada em vários momentos da vida. Um momento de grande dificuldade, de grande tribulação, no momento em que a pessoa passa por um problema muito difícil, ou no momento em que a pessoa passa por uma situação de morte. E essa é o que a gente mais costuma ouvir, né?
E é especificamente sobre essa parte, sobre esse momento que nós vamos falar hoje. Sobre o consolo que todos nós precisamos quando perdemos alguém. Mas irmã, eu não perdi ninguém. Ai, tá tudo bem na minha família. Graças a Deus por isso. Deus abençoe que continue assim. Mas infelizmente, queridos, todos nós passamos pelo luto. Todos nós enfrentamos em algum momento a morte. Todos nós vamos passar por ela. Se Jesus não voltar antes, né? Todos nós a enfrentaremos. E vez ou outra nós precisamos enfrentar situações de luto, porque alguém da nossa família, um amigo, um parente, morre e a gente precisa desse consolo. Às vezes um amigo perde alguém e você precisa ser aquele que consola. Você precisa ser aquele que leva a palavra de ânimo, aquele que leva a palavra de força. Então é por isso que a gente vai falar sobre isso hoje, porque todos nós vamos passar por isso. E a palavra do Senhor, ela nos ordena que nós consolemos uns aos outros. É um momento muito difícil. É uma das dores mais insuperáveis que a gente pode passar. E se você já perdeu alguém, você deve se lembrar desse momento, o quão difícil foi e o quão importante foi ter alguém ao seu lado. O quão importante foi estar ao lado de alguém nesse momento. Nós somos muito gratos àqueles que estão conosco. Quando passamos por uma situação assim, nós nos lembramos exatamente daqueles que estavam ao nosso lado. Você deve estar se recordando aí de algum momento da sua vida e você deve estar lembrando, tal pessoa estava comigo. Ou você deve estar lembrando, eu estava com fulano naquele momento e aquilo foi importante para ele. Então, nós devemos sim consolar uns aos outros, como a palavra nos diz. Nós devemos nos lembrar por que nós devemos fazer isso. Infelizmente, queridos, a dor do luto é uma dor que nós não gostaríamos de viver, mas nós passamos por ela. A dor da separação, a sensação de não vermos mais a pessoa, o choque da notícia, o velório, o enterro e depois a saudade que fica. As lembranças, aquele sentimento de que a gente não vai mais ver a pessoa, de que a gente não vai mais viver momentos com a pessoa. Se você não passou por isso, eu tenho uma infeliz notícia de que você vai passar por isso. Como eu disse, se Jesus não voltar antes, nós vamos todos passar por essa situação. Ela é uma verdade, ela é uma realidade que todos enfrentaremos. Mas a Bíblia, como nossa regra de fé e prática, ela nos instrui a como passarmos por esse momento, a como lidarmos com essa situação, a como vivenciarmos esse momento difícil que todos nós passamos. 1 Tessalonicenses no capítulo 4, no versículo 18, o versículo que eu li inicialmente, o apóstolo Paulo, ele fala aos irmãos: consolai uns aos outros com essas palavras. E esse trecho da carta de Paulo aos Tessalonicenses está falando especificamente sobre o consolo no momento do luto, no momento da morte. Se você acompanhar esse trecho da carta a partir lá do versículo 13, você vai ver que o apóstolo está falando sobre isso, que ele está instruindo os irmãos a respeito disso, a respeito desse momento, a respeito dessa situação. E só para a gente se localizar um pouco aqui, a igreja de Tessalônica, que é a igreja para a qual Paulo escreve essa carta, ela estava enfrentando alguns problemas de entendimento da doutrina. Tanto Tessalônica como a igreja de Corinto, lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a gente vai ver isso, estavam enfrentando o mesmo problema doutrinário. Aquelas igrejas estavam inseridas numa cultura grega. E eles tinham a crença que os estudiosos chamam aí de dualismo, de que a carne é essencialmente má e a alma é essencialmente boa. Então eles não criam na ressurreição, porque a ressurreição seria uma punição.
quando a pessoa morre, então naquele pensamento daquela época, ela estaria sendo liberta dos seus problemas, estaria se livrando das situações ruins. Então a morte era meio que um benefício, era algo bom. Então, para eles, a ressurreição era uma punição, porque na morte a alma era liberta, então se a alma fosse ressuscitar, aquilo seria uma punição. E os crentes daquelas cidades estavam inseridos nessa cultura e eles estavam crendo dessa forma. Mas olha só que perigo esse pensamento. E hoje nós temos traços desse pensamento perigoso. Pessoas que querem resolver os seus problemas com a morte. Nós estamos aí, como foi mencionado, no mês de alerta ao suicídio. Muita gente que por diversas situações, por diversas coisas que lhes acontecem na vida, entende a morte como a solução dos seus problemas e acabam tirando a própria vida, como se de alguma forma aquilo fosse resolver tudo aquilo que elas estão passando. Mas a morte, queridos, ela não é a solução. A morte não resolve os nossos problemas. A morte não é um benefício, não é um ganho. A morte, ela é o salário do pecado original e todos nós herdamos ela. Infelizmente, herdamos. Nós somos herdeiros do pecado e nós herdamos a consequência do pecado, que é a morte. E por ser uma consequência do pecado e entendermos isso biblicamente, não podemos considerar a morte como um benefício, como algo bom. Todos nós, infelizmente, vamos passar por ela, mas que seja no tempo devido, no tempo certo. Não devemos abreviar a nossa vida, porque a vida é um benefício de Deus, a vida é um presente de Deus. O Senhor, Ele vê com pesar a morte, o Senhor não se agrada da morte. E os irmãos daquelas localidades estavam pensando daquela forma. Então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vem para combater essa doutrina, para combater esse pensamento, e que hoje nós compartilhamos para a nossa edificação. Alguns naquelas cidades criam que Jesus Cristo ressuscitou, mas que eles mesmos não ressuscitariam, porque eles estariam sendo punidos se assim fizessem, se ressuscitassem, se assim recebessem a ressurreição. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, esse trecho da carta em que Paulo fala sobre isso. Porque, queridos, nós precisamos crer na ressurreição. A ressurreição é um dos pilares da nossa fé cristã. Parte da nossa fé está baseada no fato de que Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo, Ele foi a primícia daqueles que ressuscitaram. E porque Ele ressuscitou, nós temos a garantia de que nós vamos ressuscitar também. Nós teremos esse ganho também. Se não crermos na ressurreição, a nossa fé é vã. Nós somos infelizes. Porque se não crermos que vamos ressuscitar, a gente vem para cá, vive, faz o que a gente quer, e aí quando morre, beleza, pronto, acabou tudo. E veja lá no versículo 19 de 1 Coríntios capítulo 15. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se a gente não tem uma esperança de que há algo a mais, de que a morte não é o fim, de que a morte não acaba com tudo e que não vai ter mais nada depois, nós somos muito infelizes. E na sequência do texto, o apóstolo ele vai dizendo assim: se não cremos na ressurreição, então nós batizamos pelos mortos, nós pregamos os mortos. E se não cremos que Jesus Cristo ressuscitou, então nós sofremos o que sofremos por nada. Nós pregamos nada, é vã a nossa pregação. Nós precisamos crer na ressurreição. Nós precisamos viver como se o fim não fosse a morte, crendo que Jesus Cristo tem muito mais para nós.
O versículo 20, no texto que eu mencionei anteriormente, ele diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Se Ele é a primícia, Ele é o primeiro. E se há um primeiro, virão outros depois. Porque senão, as escrituras diriam, Ele foi o único. Mas ela não diz, Ele foi o único. A escritura diz, Ele é a primícia, Ele é o primeiro, e virão outros depois dele, virão mais. E esses outros quem são? Somos nós, queridos, graças a Deus. E Jesus Cristo, Ele venceu a morte, versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque de fato, queridos, quando a gente perde alguém, a sensação que a gente tem é de que fomos derrotados. É de que a morte venceu. Mas a morte não venceu porque Jesus Cristo já venceu primeiro. Porque lá atrás Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. E hoje nós temos a garantia, a certeza de que a morte não é vencedora. A morte não é a palavra final. A palavra final é a ressurreição que Jesus Cristo nos garante. Fazemos o que fazemos porque cremos na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu, Ele foi sepultado, e a porta do seu túmulo foi fechada com uma pedra, como se estivessem selando e garantindo de que ninguém o tiraria dali, de que ele não sairia dali. Mas aquela pedra, aquele sepulcro não foram fortes o suficientes para segurar o poder do Espírito Santo ao ressuscitar Jesus Cristo, porque ao terceiro dia aquela pedra foi quebrada, porque Jesus Cristo ressuscitou, Ele venceu, a morte não pôde segurá-lo, e essa é a nossa alegria. Nós celebramos ao Senhor, porque o Senhor cuida de nós, nos garantindo a ressurreição. Em Tessalonicenses, no versículo 14, lá no capítulo 4, fique com a sua Bíblia aberta aí. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Talvez eu li aqui e você não entendeu. Talvez você não entenda essa parte aqui. Quando Jesus Cristo voltar, porque Ele prometeu que Ele vai voltar. E se Ele prometeu, nós podemos ter a certeza, porque Ele não mente. E quando Ele voltar, os justos, por ocasião da sua vinda, os que estiverem vivos serão transformados. Mas antes disso, os justos que estiverem mortos vão ressuscitar. Já pensou que coisa maravilhosa? Que coisa linda! A volta do Senhor Jesus por si só já é algo grandioso, já é algo maravilhoso. Estar com Jesus, receber Jesus, já é algo assim tremendo. Aí o Senhor fala, mas não é só isso, porque além de me encontrar, vocês vão encontrar os seus queridos, aqueles que se foram. Vocês vão poder rever aqueles que dormiram em mim, aqueles que dormiram na minha palavra, aqueles que dormiram comigo. É nossa esperança, a esperança do reencontro. Jesus voltar é muito bom. Reencontrar os nossos queridos é bom também. Deus nos ama e Ele quer nos ver na eternidade com Ele. E eu quero compartilhar com vocês 2 conselhos, 2 ensinamentos para você guardar no seu coração e para você não esquecer quando você passar por esse momento. Se você enfrentar a morte de alguém, que você se lembre disso daqui que eu vou falar. A primeira coisa é: todos podem ser consoladores. Muitas vezes, alguém passa por uma situação difícil, por um momento difícil, por um momento ali da morte, do luto, e a gente pensa, eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer. Não precisa falar nada às vezes.
Nós podemos ser esses que consolam, nós podemos ser esses que levam às vezes uma palavra de ânimo, mas nós podemos também ser aqueles que estão presentes. Há diversas formas de ajudarmos alguém nesse momento. Você mandar uma mensagem, você se colocar à disposição, você dar um presente para a pessoa, você estar presente no velório, se puder, se tiver velório, você ligar para a pessoa. E não é só no momento ali do velório, ali no dia, nos dias que se seguem também. Porque quando a gente passa por essa situação, a gente sabe que não é só naquele momento. Os momentos que se seguem, a saudade que a gente vai enfrentando, que a gente vai vivenciando, ela também precisa desse consolo. Precisa dessa ajuda, precisa desse auxílio. E como é que a gente faz isso uns aos outros? Esteja ao lado, esteja ao junto. Lembre-se das mensagens anteriores da nossa campanha. Encoraje, acolha, suporte. Nesse momento, ore com a pessoa, ame a pessoa. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua vivência. Ajude a pessoa da forma como você entender que é melhor. Ah, mas eu não sei como. Relaxa, porque quem vai te dar a estratégia, quem vai te mostrar como deve ser feito é o Espírito Santo. Ah, eu não sei o que fazer. O Espírito Santo é que vai te mostrar o que você deve fazer. E é o Espírito Santo que vai consolar aquele coração. É o Espírito Santo que vai fazer a pessoa lembrar de uma palavra. É o Espírito Santo que vai fazer a pessoa perceber que você está ali para ajudar. É o Espírito Santo. Então, simplesmente se coloque à disposição do Senhor. Simplesmente creia que o Senhor, Ele pode usar a sua vida. Quem consola é o Espírito Santo. E nós, como cristãos, somos cheios do Espírito Santo. Então, deixa o Espírito Santo usar a sua vida. Deixa o Espírito Santo usar você. Seja você um instrumento do consolo de Deus. Seja você um consolador. Leve esperança e alívio. Não pense, eu não posso fazer nada, porque quem atua em você é o Espírito Santo e Ele pode fazer todas as coisas. Deixa o Senhor te usar. Segundo conselho, segundo ensinamento, para você guardar no coração, se apegue à palavra do Senhor. Então, o primeiro é, seja você um consolador. O segundo é, se apegue à palavra de Deus. Se apegue nessa palavra de esperança que o apóstolo Paulo nos instruiu aqui, que ele instruiu aqueles irmãos. Ele disse: consolai uns aos outros com estas palavras. A palavra da esperança da ressurreição. Quando nós temos no nosso coração esperança, quando nós temos no nosso coração a palavra do Senhor, nós conseguimos passar por qualquer situação, seja ela qual for, por mais difícil que seja, nós conseguimos passar, em especial nesse momento da morte. É a palavra da ressurreição que enche o nosso coração, é ela que aquece o nosso coração. Nós cantamos aqui a música Emaús. E nessa música, como a Thaisa contou, os discípulos ali, eles estavam sem consolo. Porque o Salvador deles havia morrido. E eles ainda não haviam visto Jesus ressuscitado. E parece que eles não estavam de fato esperando que Jesus Cristo aparecesse ali ressuscitado. E o que aqueceu o coração deles naquele momento foi que Jesus Cristo ressurreto apareceu para eles. E Jesus falou com eles. Então a ressurreição naquele momento foi o consolo. E a esperança da vida eterna encheu o coração deles, de forma que os seus olhos foram abertos. E eles puderam cantar e glorificar ao Senhor. E puderam perceber que o Senhor está ali. Muitas vezes, queridos, quando estamos passando por um momento de tristeza, por um momento de dor, nós não conseguimos perceber as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E é nesse momento que nós precisamos pedir que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos para percebermos que o Senhor está ali. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, Ele nos acompanha, Ele está conosco em todo o tempo, em todos os momentos.
Paulo, ele orienta os irmãos ali a usarem essas palavras, e no contexto todo da carta, ele está falando para os irmãos se prepararem para a volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar é que vai acontecer a primeira ressurreição, daquela da qual nós queremos fazer parte. E se você está com dúvida pensando, como assim primeira ressurreição? Vai ter outra? Vai sim, a segunda ressurreição, que se você tiver alguma dúvida, você pode procurar a sua liderança, a liderança da igreja, para a gente estudar um pouco mais a fundo. Mas já fique sabendo que nós, os justos, queremos fazer parte da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos. Então, se você quiser estudar um pouquinho mais, aí já é uma oportunidade para a gente estudar, amém? Então, Paulo então orienta os irmãos ali a se prepararem para essa volta de Jesus, quando vai acontecer a primeira ressurreição. E como eu disse, os justos mortos ressuscitarão, os vivos justos serão transformados e nós subiremos para encontrar o Senhor Jesus nos ares. E o apóstolo Paulo fala assim, a gente crê em tudo isso daqui, vocês devem se consolar com essas palavras, mas porque vocês devem se preparar para esse dia. De nada adianta, queridos, a gente saber disso, a gente se consolar uns aos outros, se a gente não estiver preparado. Aí Jesus Cristo volta, e aí não adianta a gente querer lembrar disso lá no dia da volta de Jesus. A nossa preparação é no dia a dia, é contínua, é todos os dias. A gente vai se preparando sempre. Se prepare para esse dia, vivendo de modo digno para estar entre aqueles que subirão com o Senhor. E para vivermos como Cristo nos ordena, como Cristo nos ensina, nós precisamos estar alicerçados na palavra. Então se apegue à palavra do Senhor, receba a instrução do Senhor. E se nós estamos alicerçados na palavra, nós podemos ser esses consoladores. E nós podemos também ser consolados quando tivermos que passar por isso. Então, se coloque à disposição do Senhor e se apegue à palavra. Creia na ressurreição. Espere a vinda gloriosa do Senhor. E não só espere, mas ame e deseje a volta do Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança está nisso. Então, quando dizemos consolai uns aos outros, esteja preparado para ser o consolador, mas também para ser consolado. Esteja preparado para a forma como Deus quer usar a sua vida. E esteja preparado, porque se você passar por essa situação, o Senhor vai estar lá e o Senhor vai colocar pessoas para cuidarem de você, para te ajudar, para te consolar. E eu quero convidar vocês, queridos, nesse momento a se colocarem de pé. E nós vamos orar ao Deus Altíssimo. Nós vamos nos colocar à disposição do Senhor. Pedir que Ele use a nossa vida. Pedir que Ele continue nos instruindo. Pedir que Ele nos faça lembrar dessas coisas, para quando passarmos por isso, nós estejamos apegados a Ele. Que o Espírito Santo encontre lugar no nosso coração para derramar o consolo dEle, para derramar da paz, da alegria, do contentamento do Senhor. Então peço que você feche seus olhos nesse momento e vamos juntos orar ao Senhor. Deus bendito e santo, nós te agradecemos. Tu és maravilhoso. Obrigada, Jesus, por cuidar de nós. Obrigada, Senhor, por falar aos nossos corações. Nós desejamos ser consolados por Ti quando tivermos que passar por momentos assim. Mas desejamos também, Senhor, que o Senhor use a cada um de nós como instrumentos nas Tuas mãos, para levar o consolo, para levar essa palavra de esperança àqueles que necessitam. Senhor, não desejamos passar por momentos assim, mas sabemos que passaremos. E quando passarmos, Deus, desejamos estar contigo, desejamos estar apegados a Ti, desejamos que o Espírito Santo de Deus use a vida de cada um aqui como um instrumento precioso em Suas mãos. Espírito Santo de Deus, somos Teus. Se passarmos por momentos assim, que sejamos consolados, que sejamos cuidados, que sejamos tratados por Ti, Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado
tocado na vida de cada um aqui. E Pai, usa os teus filhos amados, continua, Senhor, usando os teus servos, continua, Senhor, levando consolo àqueles que necessitam. E Senhor, que nunca nos esqueçamos desta palavra de esperança, que nos apeguemos à tua palavra com alegria. Nós celebramos a ti, Senhor, com alegria. Nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Senhor. Continua, Deus, realizando a tua vontade, o teu propósito, o teu querer, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Que o Senhor possa usar a vida de cada um de nós como um instrumento precioso em suas mãos. Então, se coloque à disposição do Senhor e se apegue à palavra dele.